Irmãos amados, gente muito querida, eu vou dispensar aqui o microfone mais pentecostal, como eu tenho dito aqui, das últimas vezes, que dá um pouco mais de liberdade para caminhar, mas porque eu quero ler os textos aqui com vocês e não tenho todos eles de cor, à medida em que eu for citando. O tema, então, trata de política santa. Vocês sabem que se diz por aí, e talvez haja uma boa parte de verdade nesse dito mais ou menos popular e corrente, que política, futebol e religião é coisa que a gente não deve discutir, porque são temas que são muito divisivos. Ultimamente, de maneira muito especial, o tema político, muito mais, mas muito mais do que discutir futebol, que é um assunto que eu gosto demais, assim, para dar uma relaxada, que não leva a lugar nenhum, mas é um bom tema para... não muda a vida de absolutamente ninguém, exceto dos que vivem do futebol, mas política tem sido alvo e objeto de ardentíssimas discussões. E acho que, como se trata de um tema que tem altíssima relevância, a gente precisa tratar dele aqui, tentando, pela misericórdia do Senhor, receber do Espírito que inspirou essa absolutamente perfeita palavra, luz, para compreendermos aquilo que Ele nos tem a dizer numa noite como essa. Devo dizer para vocês o que é parte da história dos evangélicos em particular, que nos últimos 50 ou 60 anos houve uma mudança muito grande no tratamento dos evangélicos e na aproximação dos evangélicos da política, do tema política, ou político, do tema político. Talvez 60 anos atrás, pode haver alguma imprecisão do tempo aqui na minha cronologia e da história, mas décadas atrás, por exemplo, 60 anos atrás, a igreja vivia, especialmente a igreja evangélica, vivia no extremo que a gente poderia chamar de alienação, andando como se fosse um zumbi, né, distante desse tema, como se esse fosse um tema que não interessasse a Deus, a igreja, por decorrência, e havia um distanciamento muito grande nesse sentido. Pouca gente tratando no meio evangélico, enfrentando essa temática. Hoje, entretanto, me parece que a gente já tem caminhado para o exato oposto dessa anterior situação da alienação. O que tem acontecido frequentemente, espero que não aconteça com a nossa igreja Betânia, é a politização da igreja, ou de igrejas, e disso nós vamos falar no decorrer dessa meditação, dessa reflexão aqui com vocês. É um tema que é caro, que é importante, de tratamento bíblico absolutamente adequado, mas que precisa ser olhado com algumas salvaguardas e ressalvas que, se Deus me permitir aqui, eu pretendo fazer, de modo que a igreja sai dessa posição de zumbi para uma posição de um envolvimento, de uma politização, quem sabe um pouco mais, para exagerar aqui na tinta, de uma politicalização da igreja e de alguns púlpitos e de alguns representantes dos evangélicos em particular. O voto evangélico se tornou um voto muito decisivo nas eleições. A gente está às vésperas de eleições, assim, para várias instâncias super importantes do nosso país, todos vocês sabem disso, e ele se tornou muito importante, dado que hoje os evangélicos somam pelo menos 45 milhões de brasileiros. Então, é um grupo muito expressivo que pode decidir as eleições. Eventualmente, por conta disso, a politização de igrejas e de líderes evangélicos. Eu estou me atendo aqui ao caso nosso, evangélico, porque nós somos evangélicos. Na verdade, é um tema complicado. A gente está agora diante das eleições e desnecessário dizer para vocês que o cenário, o ambiente brasileiro é extremamente confuso e complexo.
são, para essas eleições, quase 29 mil candidatos que se apresentam, que estão registrados legalmente. São quase 29 mil as opções que nós temos para esses vários níveis, integrando nada mais, nada menos do que 35 partidos registrados regularmente no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Não é fácil, é um cenário bem complexo. Possivelmente, me parece, numa análise assim, muito simplificada dos ambientes políticos, um pouco mais complicado do que os Estados Unidos, onde há 2 grandes partidos e vamos em frente, né? Mas aqui a questão é muito difícil e complicada. Então, o que eu separei aqui para nós refletirmos nessa noite, longe de pretender esgotar um tema tão profundo assim, tão apaixonante, mas algumas pistas, algumas linhas que eu entendo que são bíblicas, sob a luz do Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo está comigo, está com vocês, está com a nossa igreja, e eu conto muito com ouvido de ovelha, não de, desculpe o termo, não de cabrito, né? Nós somos ovelhas aqui, então espero que vocês, mesmo que discordem de algumas posições, de algum conceito do seu pastor, e Deus me colocou nessa condição no momento, e eu estou assim nesse momento, não vou fugir dessa enorme responsabilidade ao lado de um privilégio extraordinário, mas eu espero que você, especialmente você que é da Betânia, me ouça nesses termos e com esse tipo de ouvido. Amém, gente amada? Amém. Obrigado pelo amém de vocês, que principiou num amenzinho mais frágilzinho, de meia dúzia, uns 2 ou 3. Fiquei tão satisfeito por essa força que a irmã amada aqui da frente me deu, mas obrigado, eu sei que vocês são gente amabilíssima e um rebanho muito precioso. Em primeiro lugar, eu quero aqui sublinhar algumas coisas que são as obviedades de uma discussão tal como essa. Eu chamo aqui de princípios reguladores da interação da igreja e dos crentes com o tema político. São coisas muito óbvias, que talvez eu pudesse pular para ser um pouco mais objetivo, mas eu acho que isso é fundamental, que seja bem sublinhado aqui para o nosso coração. O primeiro desse princípio, entre muitos outros que eu poderia declinar daqui, trata do seguinte: a nossa comunhão, me refiro aos crentes em Jesus, gente que nasceu de novo. Eu não estou falando de bode, eu não estou falando de porca lavada, na linguagem de Judas, eu não estou falando do joio, eu estou falando de ovelhas, de gente que nasceu de novo, de gente que recebeu o batismo no Espírito Santo, de gente que foi feita por Cristo, por intervenção milagrosa do Espírito do Senhor, nova criatura. Esse grupo, que na teologia se chama de igreja invisível, tem como base da sua comunhão e da sua unidade o Evangelho de Jesus, e não as nossas opções políticas, as nossas preferências políticas, por mais extravagantes e esdrúxulas que a mim elas possam parecer. Vou repetir: a nossa comunhão, Igreja de Jesus, Igreja Betânia, os salvos no Senhor, nossa comunhão, a nossa unidade, essa de que a palavra de Deus fala de maneira tão profunda e intensa, sobretudo no Novo Testamento, a nossa koinonia tem como base o Evangelho de Jesus, e não nosso posicionamento político partidário. Vocês podem dizer amém? Só diga amém se você estiver concordando. Se não tiver, você diz, fica aí no seu cantinho, na sua. Tá certo, você pode se manifestar. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, é um texto profundo e extraordinário. Não vou expô-lo daqui, porque demandaria um tempo só para a gente olhar para ele. Mas ele diz assim, parte do texto, a partir do verso 2, Efésios 4, com toda humildade e mansidão. Observem o modo de proceder cabível no ambiente evangélico e cristão.
preservador da nossa unidade, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo passa a declarar quais são as bases da nossa unidade. E vocês vão perceber nesse texto, o que é óbvio, é que Paulo passa ao largo de qualquer discussão política, mais ainda de política partidária, ao afirmar que nós, salvos, eu me refiro aos salvos, não à igreja fake, a que fiz referência no domingo passado, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, no Espírito Santo, em Jesus, um só Deus e Pai de todos. Nosso Pai exclui os que são criaturas de Deus e que não foram feitos filhos por meio do trabalho de Cristo na cruz do Calvário, da aplicação da obra da redenção no seu coração. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso significa dizer o quê? O que isso tem a ver com a nossa discussão aqui dessa noite do tema política santa? É porque homens e mulheres inclusos nessa bênção gloriosa da coinonia, da unidade, cujas bases têm a ver com nossa herança comum, o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo batismo, com um propósito comum, vivermos nós todos para o louvor da sua glória, para adorar eternamente o nosso Criador, para espelhar a glória de Deus, uma missão comum, a missão do querigma, da evangelização, da ministração da palavra de Deus, do serviço ao próximo, do exercício da justiça e da misericórdia. Essas são as bases que garantem, ou devem garantir, a nossa coinonia, a nossa unidade. Homens e mulheres debaixo desse guarda-chuva bendito da redenção podem fazer diferentes escolhas políticas. Podem fazer. Não há uma resposta única nesse sentido das escolhas político-partidárias. Quero lhes dizer o seguinte, que acho que uma parte dos evangélicos, espero que o Senhor me livre disso e a vocês, nossa querida, tão preciosa Betânia, tem errado, e me deixem carregar aqui na tinta, grosseiramente, na forma de tratar desse tema, uns com os outros. Porque o texto diz, hajam com humildade, hajam com mansidão, hajam com longanimidade, suportem-se uns aos outros. Se você bater foto, um print das discussões que rolam nas redes sociais entre evangélicos a respeito desse tema, meu Deus, nada se parece com esse texto aqui. O que tem acontecido, então, é que nesse território livre da internet, para não falar de conversas muito pessoais, há um bocado de arrogância, de muita pretensão, de gente brandindo a Bíblia equivocadamente contra o seu próprio irmão, uma dose expressiva de julgamento do comportamento dos outros, e também, eventualmente, aquilo que a Bíblia não recomenda de jeito nenhum, pelo contrário, reprova, é a desqualificação
do interlocutor que pensa diferente de você. Sabe o que significa desqualificar o seu interlocutor? É quando você está numa discussão com outro, ao invés de você tratar do assunto em questão, você trata da pessoa que discute com você em si. Você diz assim: você não tem moral para falar, algo do tipo, desse assunto comigo. Você desqualificou o outro. Você não pode falar porque você é isso, você é aquilo. Não. A questão é discutir o ponto, a ideia. Não é bíblica a postura de desqualificar aquele que conversa com você, sobretudo os seus irmãos, mas também os de fora. É uma atitude bastante anticristã que a gente tem que banir do nosso meio. Segundo ponto dessa nossa discussão básica aqui. O primeiro foi: nossa comunhão e nossa unidade em Cristo tem como base o Evangelho de Jesus e não as nossas preferências políticas. Segundo ponto, amadíssimos irmãos, faz tempo, bem antes dessa discussão política, que a Betânia tem orado pedindo insistentemente que o Espírito do Senhor nos encha, nos visita, entre de maneira completa e total no vaso de barro que sou eu e somos nós, nesses vasos, de modo que o segundo princípio diz assim: eu e você precisamos estar, de fato, dispostos e pedir que o Espírito Santo nos ajude e nos prepare para isso, a morrermos pelo Evangelho de Jesus, se preciso for, mas morrer por um partido político, por uma candidatura em particular, de jeito nenhum. Então, a entrega da minha vida é a Jesus e ao seu Evangelho. Cristo e os apóstolos foram martirizados, todos eles, aqueles primeiros, não por suas preferências políticas ou por sua discussão de posicionamento político qualquer. Foram martirizados pelo anúncio do Evangelho, pelo seu compromisso com Cristo, com sua palavra. O próprio Jesus assim foi, pelo plano da redenção. Foi um torpedo, um tormento para o Império Romano e para o sistema político instalado naqueles dias, sem dúvida, mas morreram, foram martirizados, levaram até as últimas consequências o seu compromisso com Cristo e com o seu Evangelho, e não com preferências políticas, o que não significa dizer que o assunto preferências políticas, escolhas políticas, não tem a sua relevância, não tem o seu status na agenda evangélica e cristã, não é isso que eu estou dizendo, mas seria muito bom que a nossa paixão, que eventualmente tem brotado nesses tempos, de futebol político, fosse dosada, ou quem sabe, o mesmo empenho, o mesmo ardor, a mesma ousadia empregada nessas discussões de natureza política, nesses dias pelos evangélicos, ou por parte dos evangélicos, que toda essa energia fosse vertida para a evangelização, para o esforço missionário, para o atendimento ao pobre, para o esforço de cada um de nós como agentes de avanço do reino de Deus, da sua justiça. Irmãos queridos, eu citei para vocês aqui uma vez ou duas, vou citar outra vez. Vocês sabem muito bem, nossa igreja é absolutamente contra a ideologia de gênero. Vou citar outra vez o exemplo, que é um exemplo que está marcado muito na cabeça e no coração da gente. Mas em outubro do ano passado, acho que foi outubro do ano passado, a ideóloga principal americana, chamada Judith Butler, desse conceito maligno, diabólico, ela foi convidada para fazer uma apresentação sobre o assunto, uma discussão, um debate lá no SESC, em São Paulo. E houve uma reação raivosa, extravagante, por grupos políticos específicos, entre os quais muitos evangélicos. Eu citei para vocês o tipo de quadro que aparecia. O que fizeram à porta do SESC foi, entre outro tipo de manifestação raivosa, agressiva, foi o seguinte: em primeiro lugar, querendo cercear o direito da mulher falar. Ora bolas,
Desculpem o termo e a expressão, mas eu quero ter o direito de, nessa nação, pregar o Evangelho de Jesus. Se ela quer falar para os seus interlocutores, para os seus ouvintes da ideologia de gênero, que fale. Esse é um país livre, e é bom que permaneça sendo assim, ainda que eu discorde absolutamente das suas teses. Então, o primeiro erro dos evangélicos, me permitam dizer, foi tentar suprimir o direito daquela mulher falar. Segunda coisa, o modo como agiram. Fizeram um boneco, um fantoche, não sei como é que chama, assim, um espantalho com a cara da dona Judith Butler, tacaram fogo no boneco e disseram lá, bruxa, morra, vá para o inferno. Meu Deus! Vários evangélicos participando dessa turba ensandecida. Então, em defesa de um compromisso cristão com a verdade associada a gênero, muitos cristãos, crentes, acabam atropelando outros princípios. A ética cristã se estabelece em cima do amor a Deus sobre todas as coisas. E quando a paixão política, que beira o fanatismo, paixão irracional, que não admite a racionalidade de um diálogo santo e cristão, bíblico e evangélico, toma o coração da gente, isso vira idolatria. Deus deixa o lugar de centro da minha vida e eu, nessa paixão inflamada, nessa embriaguez, que nada tem a ver com a embriaguez do Espírito de Deus, quebro o primeiro grande mandamento. Um segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo, é quebrado, porque como pode um crente desejar a morte do outro? Esses dias, na internet, também havia postagens pedindo a morte, desejando a morte do deputado, acho que é deputado Jean Willis. Gente dizendo isso. Então, segunda diretriz, morra pelo Evangelho, se necessário for, mas não morra por partido ou candidatura política. Terceiro princípio, você e eu, nós, crentes em Jesus, podemos, mais do que podemos, devemos exercer uma influência decisiva na vida da nossa nação brasileira, por meio da nossa vida pessoal de fé e comunitária de fé em Jesus. Jerusalém recebeu um impacto extraordinário por conta da presença daquela igreja, cujo caráter era a igreja apostólica, aqueles primeiros irmãos, um caráter genuinamente cristão. E a estridência política de tantos de nós tem se perdido no vazio, virado uma fumaça que não ajuda em nada, em termos do Evangelho e do avanço do reino de Deus, porque ela, além de ser estridência, que às vezes, como lhes disse, beira a irracionalidade e o fanatismo, não é acompanhada do caráter cristão, da vida cristã. Então, você e eu somos chamados a fazermos, sim, muita diferença, inclusive na arena política, mas o caráter cristão tem que prevalecer acima de qualquer discussão. E o que a gente tem percebido é que, frequentemente, a gente tem perdido essa guerra, nessa paixão e nessa febre que, eventualmente, assume um caráter ensandecido. Devo ler aqui com vocês um texto maravilhoso da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. A gente conhece. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor dos reis, de todos os que se acham investidos em autoridade. Aliás, o texto fala de orar por qualquer governante de qualquer matiz ideológica e política que seja, para que vivamos vida tranquila e mansa, porque isso é bom e aceitável ao Senhor.
Jeremias capítulo 29, verso 7, um texto sobre o qual a gente refletiu aqui na conferência missionária. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Um argumento poderoso que Abraão, na sua discussão maravilhosa, bendita, de intercessor com Deus, diante da iminente derrocada sob o juízo de Deus de Sodoma, Abraão, Gênesis capítulo 18, discute com Deus, lhe dizendo: Senhor, tu vais destruir o justo com o ímpio? E o Senhor diz: não vou. Então Abraão diz assim: se houver 50 justos nessa cidade, o teu juízo ainda vai ser executado dessa maneira drástica, para varrer do mapa essa cidade ímpia? E Deus lhe diz: não, se houver 50 eu poupo a cidade. E Abraão diz: o Senhor não se aborreça comigo, mas se houver 45, o Senhor vai destruir. Não, Abraão, se houver 45 justos, eu poupo a cidade. Senhor, não se aborreça um pouco mais comigo, se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10. E Deus garante a Abraão: se houver 10 justos nessa cidade, esse lugar vai ser poupado por amor e por influência do sal da terra e da luz do mundo. Jesus disse que eram sal da terra e luz do mundo, nós, que deveríamos ser aquele grupo inexpressivo do ponto de vista político, social, de 12 homens. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você e eu devemos exercer uma influência decisiva nessa nação. E aí entra a confusão que tem acontecido demais. A gente quer muito eleger muitos candidatos evangélicos, e vem a tragédia do que tem se passado naquela chamada bancada evangélica, que tem 90 parlamentares. São 87 deputados federais e 3 senadores. E você tem acompanhado o movimento, não sei se você acompanha, 30% desses parlamentares respondem a processos como réus no Supremo Tribunal Federal, por peculato, que é roubo de dinheiro público, por lavagem de dinheiro, por falsidade ideológica, todo tipo de crime. Isso para não dizer do posicionamento da chamada bancada evangélica quando se trata de temas sensíveis ao coração de Deus, que não são bandeira ideológica de um partido de esquerda, de direita, de centro ou do que for. Invariavelmente se colocam contra. Quarto princípio: quem reina é o Senhor. Isso a gente afirma, eu sei que vocês afirmam comigo, mas eu preciso crer nisso de todo o meu coração. Mande, do ponto de vista do Estado e do governo, quem estiver mandando, qualquer que seja o governante da hora, a palavra de Deus afirma nos termos, ou os termos da oração de Daniel no capítulo 2. É Ele quem governa, Ele quem muda os reis, Ele põe reis, Ele estabelece reis e remove reis. Não foi assim a oração do homem de Deus Daniel? É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove reis e estabelece reis. Não significa dizer que eu vou então deixar tudo correr, de jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo, mas eu tenho que descansar, nos braços do Senhor, e não descansar só quando o candidato da minha preferência for eleito. Eu tenho que descansar no Senhor. Salmo 33 é um salmo maravilhoso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vocês conhecem esse texto? O salmo diz assim, entre outras maravilhas, verso 10: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. É Ele. E eu, Salmo 33,
versículo 22. Eu descanso, diz o texto, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera pelo Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém, amém, amém. Capricha nesse amém, para ver se você está acordadinho aí até esse ponto. Amém. Tá bom. Bom, gente, 4 princípios. Você vai dizer, mas você ainda está nos princípios, na introdução? Olha, hoje vocês vão me aturar aqui, um pouquinho mais. Critérios. Vou passar para um outro bloco e aqui eu vou encerrar minha fala. Falei dos princípios que devem regular a nossa interação, a interação do crente com a política. Nossa comunhão e unidade decorrem do Evangelho, não das nossas preferências políticas. Morra pelo Evangelho, mas não morra por partido ou por ideologia, qualquer que seja ela, candidatura política. Terceiro princípio, você e eu podemos, devemos exercer uma influência decisiva nessa nação, pela via da oração, do serviço, da missão, do empreendimento missionário, por um caráter que expresse a beleza de Jesus, nós como sal e luz dessa terra. E, finalmente, quem reina é o Senhor. Ele é o soberano, independentemente do governo ou do governante da hora. Agora, alguns critérios mais práticos para que a gente se posicione diante do quadro que a gente tem diante de nós. O primeiro deles é o seguinte, tratando das nossas eleições agora. Nós, cidadãos brasileiros e cidadãs, estamos sendo chamados para eleger o presidente do país, ou a presidente, não sei, ou deputados. Não é votação para pastor da igreja presbiteriana local. É importante a gente distinguir as coisas. Estamos sendo chamados para votar nos governantes dessa nação, e não para pastor de igreja local. E por que isso é importante? Porque algumas teses vão embora, se eu pensar assim. Por exemplo, a tese de que irmão vota em irmão, você já ouviu isso? Sob o falso pressuposto de que esse requisito de uma cosmovisão cristã, de um posicionamento cristão, seja requisito essencial para alguém receber o meu voto, eu, que sou evangélico e que sou cristão. Isaías, capítulo 45, o Deus soberano pega um pagão chamado Ciro, rei da Pérsia, e toma Ciro para que, por meio do pagão Ciro, os planos de Deus fossem executados. Isaías 45, verso 1, chama Ciro de servo de Deus, de ungido, de Messias, em letra minúscula, no sentido de alguém chamado para executar o propósito de Deus. Ciro, o pagão, o não convertido. Então, como não se trata, você jamais poderia votar para presbítero dessa igreja, para pastor, num não crente, alguém que não tivesse compromisso com a Bíblia. Mas, para um candidato a um posto político, pode, eventualmente pode sim. Imagine a seguinte situação. Hipoteticamente, eu estou raciocinando por absurdo, para você não pensar que eu estou defendendo uma candidatura ou outra. Imagine Fernando Henrique Cardoso, já aposentado e tal, mas dá os seus pitacos o tempo todo aí na política, etc. Mas, enfim, Fernando Henrique Cardoso se diz agnóstico. É aquele tipo de cidadão que diz o seguinte, pode ter Deus, pode não ter, tal. É isso que ele se declarou. Aliás, perdeu a prefeitura lá de São Paulo, porque numa entrevista ao Boris Casoy, o Casoy apertou ele, disse, você crê em Deus? Ele deu uma gaguejada, perdeu as eleições. Tudo indica que por conta dessa declaração dele lá. Mas, enfim, tome Fernando Henrique Cardoso, com esse posicionamento dele, pessoal, cidadão agnóstico, e, além de tudo, com a formação marxista,
no sentido da composição da vida dele. Então, bem distante de uma cosmovisão cristã. Nada como um mau exemplo para destruir o argumento, espero que não seja o caso. Fernando Henrique, no segundo turno para presidente da República, contra o Cabo Daciolo, os dois. Você escolhe o que tem a cosmovisão cristã ou o Fernando Henrique Cardoso? Eu suspeito, o mínimo que eu posso dizer é o seguinte, não me responda não, você pode votar no Cabo Daciolo sem problema nenhum, não tem problema nenhum, já acabei de dizer que crentes em Jesus têm a sua unidade definida por outro critério, que não a sua preferência política partidária, mas eu tenho absoluta certeza que a estridência evangélica em torno de candidaturas à direita, à esquerda, no centro, etc., ficaria, desculpa a expressão, mas numa saia justa enorme, se o critério for crente vota em candidato cuja cosmovisão, e eu tenho ouvido isso, seja uma cosmovisão cristã. Óbvio que preferencialmente sim, é claro, é lógico. Mas a situação que Genebra viveu no tempo da Reforma, Guilherme Farel, prefeito da cidade, chamando Calvino para governarem, e fizeram um governo maravilhoso, extraordinário, cujos reflexos e efeitos, 500 anos depois, continuam presentes naquela cidade maravilhosa, onde minha querida cunhada Cíntia morou por 20 anos, se fazem sentir até hoje. Mas aquele episódio de cosmovisão cristã, bíblica, e ainda por cima calvinista reformada, presente num governo político civil, é uma situação muito rara. E porque eu não estou elegendo o pastor da Igreja Betânia, os presbíteros daqui, frequentemente a nossa opção vai ter que ser uma opção do que a gente poderia, assim, de maneira meio tosca, tosco falando, seria a opção pelo menos pior, pelo mal menor. Você vai ter que decidir nesses termos. Então, a pressão que alguns fazem, no sentido de que esse seja o único critério, ou critério dominante, a condição sine qua non, para eu votar em alguém, a cosmovisão cristã, é uma falácia, e não é bíblico, porque Deus usa quem Ele quiser. Usou, estou falando para vocês, usou Faraó, usou Ciro, o pagão não convertido Ciro, para executar a sua vontade. Vamos em frente. Segunda questão, critério para você pensar no seu coraçãozinho. O limite do engajamento político partidário de um cristão, pessoa física, ele pessoalmente, e a igreja como instituição, nós aqui, como Igreja Presbiteriana Betânia, é diferente. Vou refrasear para você entender. Espero que você compreenda. O limite bíblico, me parece, do envolvimento de um cristão individualmente é diferente, distinto dos limites impostos por uma leitura, penso eu, saudável e consistente das Escrituras, dos limites propostos pela Palavra de Deus para o envolvimento político partidário da igreja. Para traduzir o conceito e o princípio, um crente pode se filiar a um partido político, e não existe pecado nisso absolutamente, mas a igreja não. A igreja não pode ter um alinhamento a um programa de um certo partido, ter o carimbo de uma candidatura em particular. Os limites são outros. Já vimos que a garantia da nossa unidade é outra, não é essa, política. Então, sempre que a igreja assume posições marcadamente políticas e se define por candidaturas em termos de política partidária, ela se distancia da sua chamada missionária e profética. Então, o que se vê na igreja apostólica, eu já lhes falei, é gente morrendo
sob a tirania de Herodes, dos imperadores terríveis, tirânicos, de Roma, César, João, colocado na ilha de Patmos, não por conta das suas preferências político-partidárias, mas por causa do Evangelho de Jesus. Então, são limites diferentes. E o que isso tem a ver conosco? Eu quero que vocês compreendam como que a Igreja Betânia se coloca nessas discussões, à vista desse critério e desse conceito. O limite do engajamento político da Igreja é diferente do limite aplicável à pessoa individual do cristão. Nesse sentido, como está a Igreja Betânia? Em cima do muro? Não está em cima do muro. E eu também não estou em cima do muro. Mas o que eu lhes quero dizer é o seguinte: nessa Igreja Betânia, nós celebramos com todo o nosso coração a diversidade de pensamento, em questões que são aquelas que os reformadores chamavam de adiafora, são as questões não essenciais. Aqui, nos batizados nessa igreja, não há espaço para discussão em torno da inspiração da palavra de Deus. Isso não discutimos. Isso é preto no branco. Salvação só pela graça. Batismo do arrependimento e da fé em Jesus. Isso não se discute. Agora, não se assuste com o que eu vou dizer para vocês, mas pasme você que pensa diferente, que é possível, aliás, é saudável, me parece, e faz parte do ambiente cristão, bíblico, da pluralidade descrita na igreja exaltada e glorificada do Apocalipse, faz parte da tradição reformada de que nós somos herdeiros diretos. A diversidade que é abençoada. Não temos uma igreja de nicho, já lhes falei isso de outras vezes, uma igreja monolítica do ponto de vista também do seu pensamento político, das suas escolhas políticas partidárias. Isso quer dizer que entre nós, para dar dois exemplos apenas de situações polarizadas, há e haverá, e louvado seja o nome do Senhor por isso, cristãos genuínos, autênticos, que são eleitores do PT. Ao mesmo tempo, cristãos autênticos, genuínos, que são eleitores do PSL. Qual é o problema? Temos todos que pensar da mesma forma, nesse sentido. Então, eu quero lhes dizer o seguinte, com todo o meu coração aberto aqui para vocês: não podemos admitir, isso é anticristão, um posicionamento, por exemplo, a favor, torno a dizer, da ideologia de gênero. Isso seria anticristão. Não podemos admitir que um cristão seja a favor da corrupção e contra o combate à corrupção. Não se pode admitir que um cristão ponderado, bíblico, seja a favor do consumo das drogas. Um cristão não pode ser a favor da violência sob qualquer pretexto. São posições do conceito bíblico e cristão, mas nós podemos discordar do ponto de vista do tratamento político a essas questões e outras muitas mais. Por exemplo, entre nós pode haver gente que pense diferente em termos do foro privilegiado ou em termos da maioridade penal. São assuntos em que cabem diferentes posicionamentos políticos. Em termos do gasto público, vocês sabem, essa é uma escolha essencialmente política. Controle de finanças, alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Tamanho do Estado, e assim vai. Os apóstolos, vocês sabem, discordaram em questões não essenciais.
e do ponto de vista da possibilidade de convivência de visões políticas distintas na igreja, não precise ir muito longe. Jesus chamou Simão Zelote. Você sabe o que era o Zelote? Muito provavelmente era um integrante, Simão não Simão Pedro, um integrante de um partido radicalíssimo, terrorista, que pregava a revolução armada contra o Império Romano. Ao mesmo tempo, lá estava um representante do que hoje, nos nossos dias, seria chamado de coxinha elevado ao cubo. Mateus, o publicano, representante do establishment, cobrando imposto do seu povo a favor do tirânico Império Romano. Jesus chamou esse pessoal complicado, botou todo mundo no mesmo balaio, evangelizou, tratou, discipulou, aplicou o Espírito de Deus, batizou no Espírito Santo e conviveram, manifestando as suas personalidades, o seu histórico pessoal, que os distinguia, mesmo depois do batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Pedro e Paulo eram bem diferentes, dá para perceber. Igreja Betânia, eu estou falando para vocês aqui, então nós abençoamos essa diversidade, desde que ela não seja pretexto para negociarmos o inegociável. Por favor, entenda, eu sei que você é inteligente para saber, eu não estou, jamais faria isso, defendendo, Deus me livre, de defender liberdade em termos inegociáveis, da escritura, da doutrina, do essencial, mas posicionamento político, como lhes falei aqui, faria, ou como alguém poderia dizer, varia, você conjuga o verbo como você quiser, eu conjugo varia. Segunda questão associada ao posicionamento da Betânia, não temos a pretensão aqui dessa igreja, dessa liderança, de deter o monopólio da verdade de Deus quanto a escolhas de candidaturas. E o que eu tenho visto é que tem gente dizendo que recebeu a palavra de Deus e que aquele é o cidadão. 4 anos atrás, isso foi feito pelos mesmos segmentos que hoje fazem apologia de candidaturas à esquerda e à direita, como se fosse aquela a seleção de Deus, e Deus falou só para ele, não falou para mim. O Espírito de Deus que está nele, será que não está em mim? Eventualmente eu espero que seja o Espírito de Deus em mim e algum, não sei. Porque é tanta loucura que esse monopólio da verdade muda. Na eleição de 2006, segmentos inteiros de igrejas irmãs maravilhosas, de gente, vale dizer, sem falsa humildade, muito mais qualificada do que esse seu pastor, apoiou a candidatura da esquerda, agora absolutamente demonizada. Eu não estou defendendo uma ou outra, só me estranha que isso mude. O monopólio da verdade mudou de mãos. Então, eu quero lhes dizer que essa igreja não pretende, neste sentido da escolha política e partidária, dizer que essa é a escolha de Deus. É baixar um pouco a bola, colocar o coração, a boca no pó, o joelho em terra, e pedir a graça e a misericórdia do Senhor, e entender que a vontade do Senhor vai se cumprir, é verdade, com o seu voto e o meu voto, eventualmente diferentes entre si, estando ambos alinhados ao Espírito da palavra de Deus e a Jesus. Ora, foi assim. As eleições que se fizeram até para diáconos, lançando sorte, as escolhas, não necessariamente concordaram. As estratégias missionárias da Igreja Apostólica foram eventualmente objeto de discórdia entre aquela gente cheia do Espírito Santo. E Deus agiu segundo escolhas diferentes. O que eu tenho absoluta certeza não é de que a minha escolha pessoal, meu Deus, é muita arrogância. A minha escolha pessoal, nesse sentido, é necessariamente a escolha de Deus. Espero que seja, mas o que eu tenho absoluta certeza é que a vontade de Deus vai ser feita na articulação dos nossos votos eventualmente diferentes. É assim que acontece.
na eleição para a igreja, não são todos os que votam nos presbíteros, que são, enfim, ungidos para o presbiterato. Alguns preferem outros. Existe um problema nisso? Então, aqui não temos a pretensão de termos esse tipo de monopólio da verdade. Outra coisa, aqui também, Deus nos livre, de fazermos do púlpito um palanque. Púlpito não é palanque. E já lhes falei isso tempos atrás. Não praticamos o chamado voto do cajado. Você sabe o que é isso, né? É os pastores, a liderança evangélica, tentando tanger o seu rebanho para votarem unanimemente numa determinada candidatura. O meu papel, a minha chamada não é para isso. Ainda que me caiba tratar como estou procurando tratar, e com ampla liberdade a gente pode conversar muitíssimo, e particularmente cafés, e mais cafés, desde que você pague o café, porque senão o meu bolso não vai aguentar, mas com muita alegria, para falar de política, de escolhas, objetivamente, o que eu não vou fazer daqui. Eu espero que saia daqui sem saber em quem eu vou votar, com as minhas preferências. Mas, enfim, essa técnica do voto do cajado não pode acontecer. Eu tenho recebido muitos vídeos de várias matizes e cores ideológicas de pastores, a meu ver, equivocadamente, abraçando candidaturas. Sabe o que acontece com isso? É experiência internacional, é experiência da história da igreja. Toda vez que isso acontece, em que a igreja, como instituição, não você como pessoa física, como cristão individualmente, abraça partido, candidatura, políticos em particular, você, a igreja de Jesus, nós perdemos a nossa independência profética. Porque você avalizou a candidatura, aconteceu isso muito recentemente. Um certo político, eu estou tentando evitar ao máximo citar nomes, mas acho que você vai identificar, evangélico, passou por tantas igrejas evangélicas, recebeu oração de tudo quanto é jeito, abençoado e tal. O voto do cajado foi praticado intensivamente. Por quê? Porque a sua bandeira acenava com determinados aspectos da visão evangélica, um tipo de visão, e ele conseguiu cooptar esse pessoal, crente, pelo menos se dizendo crente, hoje está preso. A palavra, a propósito desse sentido, no que nós nos colocamos aqui, ou pretendemos nos colocar na Igreja Betânia, é a seguinte: a igreja é palavra de Martin Luther King Jr. A igreja não é a senhora ou serva do Estado, mas antes a sua consciência e nunca a sua ferramenta. Uma palavra forte, eu acho, forte, boa. Você não acha? A igreja não é senhora ou serva do Estado, mas antes a sua consciência. A igreja tem que ter essa liberdade bendita de ser profeta de Deus no mundo. E nunca a sua ferramenta. Igreja de Jesus a serviço do Estado, qualquer que seja ele, de qualquer cor que for, perdeu a sua relevância. E o meu receio, não sei se o termo é correto, mas a minha oração, esse país que precisa tanto, tão agudamente, de uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, relevante, missionária, se perca nessa arena política maltratada e mal trabalhada na forma da desassociação desses princípios que creio serem princípios bíblicos. Terceira consideração aqui, que eu espero seja mais prática para orientar você sobre o seu posicionamento diante da política e do voto. Considere o caráter, entre aspas, aqui, o caráter da doutrina política proposta e praticada. Você vai fazer um voto? Óbvio, você tem que ter um mínimo de informação, sabendo que, eventualmente, você vai ter que fazer entre uma escolha que lhe pareça o menos pior, no sentido de equilibrar um candidato cujo caráter não
é estabelecido em cima da cosmovisão cristã, mas ele tem elementos que você, na sua percepção, olhando a Bíblia, vai julgar profundamente importantes. Então, considere o caráter da doutrina política proposta e praticada. Olhe o candidato, olhe o programa do partido e olhe a história dessa vida. Lembrando sempre, você sabe, mas eu vou lembrar, você é bem instruído para perceber isso, que não se colhem uvas dos espinheiros, palavra de Jesus, Mateus capítulo 7, Sermão do Monte. Então é preciso olhar o caráter, a proposta, o programa, o ideário, claro, sabendo que eventualmente você não vai encontrar uma opção segundo a cosmovisão cristã. Torno a dizer, vai ter que balancear isso com outros elementos para chegar à sua escolha que lhe pareça a menos pior, ou a melhor, nesse cenário. Mas precisa analisar, dá trabalho, o voto do cajado é mais simples, votem nesse grupo e a gente vai embalando, dá trabalho você ir à internet, você pesquisar no Google, saber, com a ressalva seguinte, o papel aceita tudo, não é? Programas, eu tenho feito esse exercício, programas que você diz, puxa vida, mas é tão parecido com o outro, parece exatamente a mesma coisa, e você sabe que, em época de eleição, vale uma máxima lá do Império Romano, prometa tudo para todos, então você tem que ter cuidado na hora de avaliar o caráter. Meus irmãos, me permitam aqui, nesse ponto do caráter, da proposta, exemplificar com alguma coisa que não tem acontecido aqui no Brasil, na expectativa de que suavize um pouquinho, que a temperatura entre nós não aumente por conta do exemplo que eu vou dar. Mas as eleições lá nos Estados Unidos, e eu vivi lá, meus irmãos, me desculpe aqui citar, mas não é... Nenhum esnobismo, foi uma oportunidade que Deus me deu e a minha família por 4 anos, ouvindo num período muito complicado de eleições presidenciais e de invasão do Iraque, aquilo tudo aconteceu, vocês se lembram? Olha, minhas tardes de domingo, já que nos Estados Unidos 95% das igrejas fazem seus cultos só de manhã, a Luísa e a Cristina sabem como é, ouvia, amava ouvir aqueles cultos de igrejas negras, aqueles pregadores maravilhosos, ungidos, que pegam o microfone desse aqui, eu queria saber fazer daquele jeito, que coisa maravilhosa, incendiando o auditório da igreja, uma benção. Mas, gente, o que acontecia lá, e o que aconteceu agora, bem recentemente, um grupo enorme que faz a sua preferência pelo presidente americano atual, pode fazer, mas o critério adotado é o critério de seu tipo de discurso, que do ponto de vista cristão, de valores, de família e tudo, é altamente conservador, mas um homem cujo histórico, francamente, é um histórico desastroso do ponto de vista da preservação dos valores da família, aventuras extraconjugais de todo tipo, e aí a gente fica nessa coisa, porque ele acena, porque ele faz oração, chama um pastor para ser o seu vice, qualquer coisa do gênero, está ótimo, está tudo bem, maravilhoso. Há um crente ascendeu ao poder. Então eu preciso considerar o caráter, e para isso, é preciso estudar, pensar, ponderar, conversar civilizadamente com pais, irmãos com irmãos, ouvindo que ênfases são dadas nos programas e nos candidatos, não no termo da letra de um programa em particular, mas a forma, a experiência. Há temas, sim, muito caros na palavra de Deus, que têm que ser vistos. Esses, alguns aos quais eu me referi, a palavra de Deus é cheia de uma ênfase profunda, do ponto de vista da sociedade, ao benefício dos vulneráveis, dos pobres. Isso não é bandeira de esquerda, não, gente. Faz algum tempo eu andei pregando por aqui, eu vou contar para vocês, me deixem contar. Sobre Tiago, vocês se lembram? 2 anos atrás, um dia falei sobre Tiago, um certo trecho, e o irmão me encontrando ali na porta disse, pastor, está ficando esquerdinho, hein? Eu falei, mas meu querido, que história é essa? Eu estou falando da Bíblia. Que bandeira, que história, mas estranha. Eu não é, vocês não acham?
Você precisa se informar. Há sites muito bons disponíveis, fontes de informação. Alguns têm um viés ideológico, outros menos, mais neutros um pouco, mas tem informação para a gente. Quero lhes dizer o seguinte: a democracia, essa liberdade bendita que nós temos, é um valor muito caro à palavra de Deus. Israel pediu para si um rei no tempo dos juízes, e Deus lhes deu a liberdade de terem o rei que queriam, orientou as suas escolhas, mas lhes permitiu fazer assim. Nossa igreja presbiteriana é uma igreja essencialmente democrática, e qualquer tipo de proposição que viole valores dessa liberdade do nosso povo, da nossa gente, e você sabe, há propostas assim, de um lado e de outro, tem que ser olhadas com muita reserva, com muita cautela, porque esse é um valor importante. Como disse alguém não foi alguém, foi Churchill, 1947, acho que já lhe citei essa fala dele aqui do púlpito: a democracia é a pior das formas de governo, salvo todas as outras formas que têm sido tentadas de tempos em tempos. Pensei que você fosse achar a frase boa. Pela falta de manifestação, eu acho que vocês não acharam tão genial assim, eu achei muito boa. Quarto conceito, na definição das suas preferências políticas, por favor, olhando a Bíblia, a vida dos crentes da igreja, não utilize o conceito que eu vou chamar aqui, batizar por minha conta e risco, de ética cristã seletiva. Sabe o que significa ética cristã seletiva? É o que Jesus denuncia em Mateus capítulo 23. Fariseus escolhendo aquilo que deveriam ser as suas ênfases em detrimento de outras questões éticas igualmente bíblicas. Então Jesus disse: vocês dão o dízimo do endro e do cominho e negam o mais importante da lei, da justiça, a justiça, a misericórdia e a paz. Então a ética seletiva, de novo ao cenário americano, eu falei para vocês, fiquei 4 anos ouvi muito desse tipo. Vamos votar neste candidato, nesse partido, porque eles são contra o aborto e o casamento entre homossexuais. Eu também sou. Mas e outras muitas questões mais que têm que ser consideradas? A ética seletiva privilegia determinados assuntos que eventualmente são caros a alguns grupos, que são importantes, são relevantes, em prejuízo de outras, porque a ética bíblica fala de uma gama mais ampla de temas. De suspeito que haja entre nós alguma ingenuidade, para não dizer grande ingenuidade, nesse tipo de apelo. Alguns temas que apelam: olha, este candidato é pró-vida, família, etc. Mesmo que a vida dele seja um bagaço, mas tudo certo, vamos em frente. E o mais? E o resto? O princípio de Jesus é: quais o mosquito engolis o camelo. Longe de mim dizer que o exemplo que eu dei aqui é de mosquito. Não é mosquito, é coisa séria e grave. Mas aborto é um problema grave e sério, mas corrupção também mata as dezenas, as centenas, os milhares. Então, minha ética cristã, do ponto de vista do meu posicionamento político e das eleições, não pode ser a aplicação desta ética seletiva. É cristão, sem dúvida, defender a vida, mas também é cristão ser contra a apologia da violência, de qualquer jeito. Contra a ideologia de gênero, de novo, é ser cristão, me parece, mas também é cristão ser contra a homofobia. Como é que a gente vai alcançar os grupos que pensam diferente, que agem diferente, que se posicionam diferentemente de nós, cristãos, com um discurso frequentemente tão odioso, tão raivoso, tão ressentido, tão agressivo?
Já lhes falei, vi uma entrevista de um pastor famoso no Brasil a respeito desse assunto, a entrevistadora quase voou no pescoço dele, não propriamente pelas suas ideias, mas pela forma anticristã de dizer as coisas. Quando eu digo, como pastor, que somos uma igreja a favor da liberdade religiosa, isso jamais vai significar que nós somos universalistas, ecumênicos. E a gente confunde esses conceitos e essas coisas frequentemente. Então, não utilize essa ética cristã seletiva. Quinto conceito, para a gente avançar, já vou terminar. O conceito de que os fins justificam os meios não é bíblico. Salmo 33, versículo 5. Deus ama a justiça e o direito. Desde o tempo, os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo, do presidente Juscelino Kubitschek, se diz, e parece que esse negócio ficou entrando assim na cabeça de muita gente brasileira e até de evangélicos, que há políticos que roubam, mas fazem. Você ouviu falar disso? Ele rouba, mas faz, pelo menos faz. Isso não é bíblico. Os fins não justificam os meios. Em nome da justiça social, não pode alguém, um candidato, justificar a corrupção, por exemplo. Mas da mesma forma, ou alianças com quem quer que seja, até com o diabo, como foi dito. Por outro lado, dizer que para pôr ordem na casa é preciso solapar a liberdade, fechar o Congresso, intervir no Supremo Tribunal Federal, armar a população, não penso que seja o caso. Item 6. Provérbios capítulo 24, 21 diz assim: não te associes com os revoltosos. Conceito de Salomão é o seguinte: equilibrem-se, povo de Deus, homens e mulheres de Deus, extremos, radicalismos que esgarçam a nossa vida e o tecido social, propostas radicais, raramente conduzem a bom termo. O que se vive, muitos têm falado disso, é um clima de polarização mundial. Suécia fez eleições agora, ascendeu lá, não ascendeu ao poder, mas como terceira força na Suécia, um partido complicadíssimo da Suécia, que vive tão bem há tanto tempo num ambiente social-democrata. A polarização tem acontecido na Hungria, na Polônia. A Hungria agora acabou de receber uma sanção gravíssima da comunidade europeia por conta da sua posição, briga lá com aquela questão gravíssima dos imigrantes e tudo mais. O mundo anda polarizado, super polarizado. Não sei, o Brasil também, mas a igreja não pode ser assim. A gente precisa ter um espírito menos polarizado, de extremos, mais equilíbrio, ouvir, ponderar, refletir. A ética cristã, em temas críticos, como, por exemplo, até a questão do casamento, ela não é binária, no sentido de preto ou branco. A vontade de Deus é clara com respeito ao casamento. Divórcio, não. É casamento, é casamento. Essa é a lei de Moisés. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas Moisés, na administração do ideal de Deus, por conta do pecado e da dureza do coração, propõe soluções não binárias.
desse tipo, branco ou preto, tem cinza nessa discussão, em torno de vários assuntos. Eles possam citar, por exemplo, a questão de comer carne ou legumes, questão grave e séria que ameaçava dividir a igreja, lá nos tempos de Paulo. E Paulo diz, a carne pode comer à vontade, porque isso não recomenda, o reino de Deus não é isso. O mesmo Paulo que diz que não é a comida nem bebida que nos vai recomendar a Deus, e que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo, ele diz, atenção, na administração dessa liberdade, pondere o amor, o respeito à consciência do outro. Essa ética é, para usar um termo aqui que eu não sei se é o melhor, ela é dialética, ela conversa, tem senões. Seria mais fácil na igreja Betânia, mas muito mais fácil, aplicar aqui um ideário de isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Quem se enquadrar, tudo bem. Quem não se enquadrar, procure a sua turma. Mas a Bíblia não faz assim. Último conceito que eu quero lançar aqui para a reflexão de vocês. Ao votarmos, a gente precisa considerar muito seriamente o que está no nosso coração, as nossas motivações. Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz assim, você conhece o texto, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, eu preciso verificar se o que me leva a um voto é uma consciência justa, séria, diante de Deus, não displicente. Acho que crente não pode votar em tiririca, assim, gastar o seu voto. Vou votar, eu não quero saber, isso não é importante. Que motivação é essa? É um assunto seríssimo. Também me parece que os crentes não podem se posicionar por conta do dogmatismo político. Dogmatismo, sabe o que significa? É aquela posição inflexível de alguém que assume determinadas verdades que têm a ver com seu histórico, suas preferências, sua personalidade, sua visão de questões do mundo, e não admite arredar pé e discutir. Isso é dogmatismo. Vota sem refletir, sem ponderar. Alguém disse, nada é definitivo na vida, brincando, é claro, exceto a morte e os filhos. E aí, os dogmatismos políticos se frustram, como lhes falei. Grande parte de igrejas que hoje estão apoiando uma determinada candidatura, 10 anos atrás, está aí na internet, você pode ver, pegar é fácil, apoiaram maciçamente uma outra candidatura de um partido que não mudou o seu ideário. Mudou o candidato, mas o ideário é exatamente o mesmo. Então, dogmatismo não vai nos colocar num bom lugar. Que motivações há para votarmos? Vamos votar e eu vou falar aqui, de novo. Fecho o meu comentário para a gente orar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo nosso país, que precisa tanto da direção do Senhor. Mas alguns votam por interesses paroquiais, para que haja candidatos evangélicos que possam beneficiar as igrejas. Gente, tem que beneficiar o pobre, o mundo, o Brasil, os rincões complicados da nossa nação, e não me dar concessão de rádio aqui, ou cirurgia, pulando a fila dos outros. Que história é essa? Os crentes, vocês têm preferência aqui no atendimento médico, e um montão de pobre dos não crentes. Isso é um absurdo antibíblico completo. E 250 pastores que receberam lá um certo recado e foram ao café com o governante aqui do nosso estado. E o oferecimento foi esse: vocês têm preferência, têm precedência, aproveitem que agora existe um servo de Deus aqui no comando no governo, preferência para isso, para a paróquia ser beneficiada. O interesse é o do bem comum.
O Evangelho não me diz que eu tenho que servir ao outro. Os crentes deveriam se colocar no final da fila do atendimento médico. Deveriam deixar os outros fazerem, na sua vez, cirurgia de catarata. Meus queridos irmãos e irmãs, gente a quem eu tanto amo, vamos orar um pouquinho pelo nosso país, pelas nossas escolhas e pelo nosso próprio coração. Vamos fazer assim? Vocês querem vir aqui para orarem comigo? Se você quiser ficar no seu cantinho, se ajoelhar nessa hora tão grave e séria da nossa nação, fique. Se você quiser vir até aqui à frente, venha também. E eu acho que uma atitude que nos cabe a todos, a mim, a todos nós, é o arrependimento. Porque esse país poderia estar melhor com 45 milhões de evangélicos se eu estivesse orando mais, me comportando com um caráter mais cristão na minha vida. Pedir graça de Deus, misericórdia do Senhor, pedir sabedoria dos céus, pedir mansidão, longanimidade, amor pelo outro, pedir que o Espírito do Senhor me ajude a caminhar no Evangelho com simplicidade, esse Evangelho maravilhoso da paz, que precisa prosperar no nosso sofrido país. E ao invés da gente ficar se pegando por bandeira política e ideológica, vamos cair dentro aqui dessa comunidade pobre, servindo a Jesus com todo o nosso coração, fazendo o melhor, falando de Jesus. E aqui eu vou me aproveitar de uma palavra atribuída a Dom Helder Câmara. Tem que tirar o homem da favela e a favela de dentro do coração do homem. Se não houver novo nascimento, as chances são baixas de haver uma mudança significativa. Por isso é que vale a pena morrer, sim, pelo Evangelho de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Espero que vocês, que não tenham vindo até aqui, se puderem, participem, todos nós, participem também da oração. Quem puder se ajoelhar, por favor, se ajoelhe. Senhor bendito, diante de um ambiente tão sério, de uma hora tão grave, pela qual passa a nossa nação querida, e as nossas vidas, e as igrejas, e as comunidades aqui à nossa volta, e essas pessoas que o Senhor nos tem permitido encontrar, sem casa, sem família, drogadas, perdidas. Ó Deus, me ajuda, nos ajuda, a nossa querida Betânia, a nos unirmos ainda mais, numa disposição de adorar o nome de Jesus e só a Ele prestar culto, como nunca na história das nossas vidas pessoais e da nossa comunidade. Que o Teu Espírito Santo venha com uma intensidade inédita, nova, superabundante, caudalosa, profunda, a nos envolver a todos. Senhor bendito, te peço que Tu habilites as nossas mãos para agirmos do modo mais limpo possível. Nosso coração, de fato, é enganoso, enganosíssimo, o meu próprio, os nossos. Só o Senhor, para sondá-los a todos e nos ajudar a agradar ao Deus da nossa vida, com as reflexões do nosso coração, com as palavras dos nossos lábios. Nós te pedimos que nos visites, e aos nossos irmãos de igrejas que têm posições diferentes da minha, das nossas, visita-nos, ó Deus, põe tua mão sobre nós, sobre a igreja evangélica brasileira, sobre os que arvoram o pendão do Senhor, ajuda-nos,
para que esse tão desejado avivamento venha sobre nós com grande graça e poder. Ainda que o governo seja um governo com a cosmovisão antagônica à tua palavra, mas dá-nos a bênção de sermos uma igreja explosiva neste lugar, como a igreja apostólica em Jerusalém. Pai Santo, como Filipe, levado a uma cidade evangelizada, curando doentes, expulsando demônios, e a tua palavra diz que houve grande alegria naquela cidade, que prosseguiu sob o mesmo governo e o mesmo sistema político. Usa-nos, ó Pai Santo e amado. Abençoa a nossa nação, os governantes desta hora e os próximos que virão. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas e do povo desse país. Nós te louvamos com toda a intensidade da nossa alma, colocando diante de Ti os pedidos que são feitos aqui, que tratam de uma miríade de questões sérias e graves. Põe Tuas mãos, dá a Tua bênção, opera de maneira milagrosa como tens feito entre nós. Perdoa-me, Senhor, perdoa os nossos pecados. O quinhão expressivo que temos no desatino que tem acontecido no governo da nossa nação. Perdoa-nos e nos ajuda a vivermos de maneira diferente para o louvor da Tua própria glória. Que tenhamos vidas belas, assertivas, firmes, que jamais negociem a verdade da Tua palavra, mas que isso inclua o amor do Senhor, ao Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Só pelo Espírito de Jesus, só por Tua graça, só por Teu poder, não por uma legislação especial, mas pelo Espírito de Deus, imprimindo nos nossos corações as tábuas das leis de Deus. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, e as incomparáveis consolações, o poder do Espírito Santo, estejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos ter uma semana de vitória.